Download e instalação do QGIS. Agora nós vamos falar sobre onde fazer o download e qual versão você deve baixar para o seu computador. O primeiro passo é acessar as configurações do seu dispositivo. Se for o Windows 10, como no caso do meu, iniciar, configurações, sistema e sobre. O meu Windows 10, sistema baseado em 64 bytes. Então você baixa a versão de 64 bytes. Se o seu for de 32 bytes, você baixa a versão de 32 bytes. No Windows 7 é só você clicar em iniciar e sobre o ícone meu computador, que vai estar por aqui, clicar com o botão direito e ir em propriedades. Você vai ter essas mesmas informações que eu tenho aqui. Bom, no site que eu vou deixar na descrição, você vai ter as seguintes situações: versão de longo prazo, que diz para usuários corporativos, para quem precisa de estabilidade, precisa que o QGIS esteja funcionando de forma redonda, sem erros, sem travamentos. E a última versão, que é a versão mais nova. Aqui ele diz, por exemplo, para novos usuários, mas não seria bem isso. Seria para usuários que querem testar novidades. Cada versão, o QGIS traz algumas novidades. Se você é esse usuário que quer testar alguma novidade, você pode baixar essa versão. Eu já testei as duas, tanto a 2.18 quanto a 2.14, e todas as duas estão em um nível de confiabilidade muito bom. E tem para usuários avançados, que no caso você faz a instalação de um serviço de instalação. Você vai executar esse arquivo depois, você vai personalizar toda a instalação. Para usuários iniciantes, não recomendo. Até para gente que tem um pouco mais de conhecimento, algumas coisas podem passar despercebido. Então baixe a versão correspondente ao seu sistema operacional. Entre a 2.14 e a 2.18, vamos ficar com a 2.14. Mas, quem quiser testar a 2.18, as diferenças são mínimas. Mas para efeito de curso, eu vou estar utilizando a 2.14, então recomendo que você que quer acompanhar, também baixe a versão 2.14. Clicando aqui, vai abrir diretamente já o download, já vai se iniciar aqui. Não vou aguardar o término, porque é um pouco demorado. Até que hoje não está tão demorado, mas sei lá. E eu já estou aqui na tela com a versão 2.18. Eu não posso tentar reinstalar 2.14 porque ela já está instalada. Então vamos iniciar aqui a instalação da 2.18. O procedimento é o mesmo, não muda nada. Recomendo clicar com o botão direito e ir em executar como administrador, para evitar que alguma instalação não seja concluída por falta de permissão do usuário. Bom, seguindo aqui os procedimentos, primeiro clique em próximo, aqui é simplesmente concordar, aqui simplesmente próximo, aqui não precisa marcar nada e clique em instalar. Após a instalação, ele vai criar algumas pastas aqui na tela inicial com softwares adicionais, o Saga, entre outros que vem no QGIS. O mais interessante é você focar no QGIS Desktop, que seria esse atalho aqui. QGIS Desktop 2.14, que é o atalho que você vai ter que abrir para executar o QGIS. Depois de instalado, você vai abrir o QGIS. Na primeira vez que você abrir, ele não vai abrir exatamente dessa forma aqui. Provavelmente ele vai estar sugerindo dicas e vai mostrar mais coisas, vai ter mais informações na tela, que ele tenta apresentar o máximo de informações possível.
Essa versão aqui, o QGIS já está um pouco limpo, eu já tirei um pouco da poluição visual dele. Mais para frente eu vou explicar como se faz isso. Bom, o primeiro passo é acertar as configurações, porque as configurações elas são únicas para o computador. Você fez a configuração uma vez, ele sempre vai executar com aquelas mesmas configurações, exceto algumas poucas que, dependendo do projeto, elas podem ficar salvas no projeto e não no computador em si. Mas, primeiro passo, vamos em configurações, opções. Bom, na janela que abrir, nós vamos começar em cima para baixo e vamos acertar o máximo de configurações possíveis. Você que está acompanhando o vídeo, recomendo que você dê um pause no vídeo em cada tela dessa e aplique as configurações, ouça a explicação e aplique as configurações no seu computador. Na primeira tela, o estilo é opcional, é questão de estética, você escolhe, ele vai mudar um pouco o estilo. O tema tá bom também, é questão de estilo. A fonte, essa opção de fonte aqui seria as fontes do programa em si, não recomendo mudar. Tempo limite para mensagens, ele sempre mostra mensagens na tela em cima, como se fossem status. Pode deixar desse valor padrão mesmo. Não exibir a tela inicial, ou seja, na hora que você executa o QGIS, enquanto ele está carregando, ele exibe uma telazinha com o logo do QGIS. Se você quiser marcar para não exibir, essa tela ele vai abrir diretamente o QGIS já. Mostrar dicas ao iniciar, se você deixar essa opção marcada, cada vez que você iniciar o QGIS, ele vai te mostrar dicas de como utilizá-lo. Para usuários iniciantes, recomendo deixar marcada. Verificar a versão, para deixar desmarcada. Caixa de grupos, para deixar desmarcada. Desmarcado. Desmarcado. Se tiver marcado esse, deixa. Se não tiver, não precisa marcar. Abrir o projeto na inicialização. Como ele abre assim que você abre o QGIS. Escolha bem-vindo à página. As outras configurações pode deixar como estão aqui. Sistema, não mude nada. Fontes de dados. Vamos lá. Não recomendo essa caixinha aqui. Quando você abre a tabela de atributos no QGIS, ele abre uma outra janela na frente da janela que você está trabalhando. Pode ser que você esqueça aquela janela aberta por ali, isso pode causar algum trabalho. Então, se você marcar, ele não vai abrir uma nova janela. Ele vai manter a tabela de atributos encaixada ali dentro da janela do próprio QGIS. Só que, principalmente para quem usa notebook, isso come muito espaço na tela. Então, eu deixo isso desmarcado e sempre presta atenção, que quando tiver duas janelas abertas aqui, é sinal de que tem uma tabela de atributos aberta. Você pode clicar aqui e fechá-la, ou abrir, salvar e fechar. Mais para frente eu explico isso também. Essa opção pode deixar marcada, mostrar todas as feições, 10.000, null, manipulação, isso aqui pode deixar do jeito que está aqui, não precisa alterar. Renderização, também não mudei nada nessa, vocês podem deixar da forma que está aqui, usar as mesmas configurações. Cores, não faz muita diferença na minha opinião. Para quem trabalha com classificação de solos ou algumas coisas que exigem muitas opções de cores, pode ser interessante configurar um padrão para ficar sempre à mão. Mas para iniciantes também você não tem necessidade de mexer nisso. Só você saber que é possível você criar um padrão de cores para ficar mais fácil para você estar utilizando. Tela e legenda. O primeiro passo aqui na tela e legenda é mudar a cor da seleção. Quando você seleciona uma camada ou uma feição, ela fica amarela, para indicar que ela está selecionada. Muitas vezes você quer ver o que tem debaixo dela, por exemplo, você está sobrepondo uma imagem ou outras feições, então eu recomendo que ela seja transparente. Se não tiver do jeito que está aqui, meio quadriculado, você clica para baixo, selecionar cor, escolha a cor do seu interesse, recomendo deixar as cores padrão, porque são várias cores diferentes, seleção, identificação, para cada um QGIS escolhe uma cor. Então mantenha as cores padrão, mude só a transparência, que é aqui, ó, opacidade.
Voltando, clique aqui para baixo, selecionar a cor e altere a opacidade, deixe cerca de 50%, ok. A cor do fundo, para mapas, eu gosto de trabalhar com branco, talvez você prefira trabalhar com cinza, você pode vir aqui e mudar também, não há impedimento, mas eu prefiro o branco. Legenda, clique duplo para ação na legenda. Na hora que você der 2 cliques aqui onde vai estar a camada, em cima daquela camada vai te dar a opção ou abrir a tabela de atributos ou propriedades da camada. Prefiro deixar propriedades da camada. Deixe as opções dessa forma aqui: tornar maiúsculo o nome das camadas em negrito desmarcada, nome de grupos em negrito marcado, exibir nome de atributo de classificação, criar ícone raster, pode deixar desmarcado, ok, da forma que está aqui. Ferramentas, identificar. Se o seu tiver todo vermelho também, mas eu acho que vai estar um pouco transparente, mas você pode repetir esses valores que estão aqui, e aqui você clica para baixo, selecionar cor e também mexer na opacidade, cerca de 50%. Ok. Cor da linha de medida marrom, casa decimais 3, manter a unidade base, metros, metros quadrados, graus. Ação da roda do mouse, que é a rodinha aqui do mouse, né? Quando você roda, o que ele vai fazer? Ele vai aproximar ao cursor, ou seja, dar zoom onde está o cursor. Fator de aproximação 2. Deixa como está aqui. Compositor, mais para frente eu vou explicar como funciona o compositor. A princípio, a única coisa que eu recomendo que vocês mudem aqui é a fonte padrão. Se não tiver Arial, configure para Arial. Digitalizar. Vamos lá. Primeira opção, suprimir janela de formulário de atributo após criação. Deixa desmarcado. Se você marcar essa opção, quando você acabar de fazer um desenho, ele simplesmente vai salvar aquele desenho, aquele polígono, e você vai ter que abrir a tabela de atributos depois para você inserir as informações de atributos. Se você deixar ela desmarcada, assim que você terminar o desenho, já vai abrir uma caixinha para você escolher o atributo ou preencher o atributo daquela camada. Às vezes adianta um pouco o trabalho deixar isso desmarcado. Reutilizar o último valor de atributo, deixe marcado. Você está preenchendo várias coisas com o mesmo atributo, então ele já carrega a caixinha preenchido aquele valor. Então muitas vezes é só você dar OK e ele vai salvar aquela informação lá, sem você precisar estar digitando as mesmas informações várias vezes. Espessura da linha ao digitalizar. Quando você está desenhando um polígono, ele vai exibir uma linha de contorno e um preenchimento. Espessura da linha 1, para não atrapalhar muito. Uma cor vermelha, forte, para chamar a atenção. Opacidade 100%. E a cor do preenchimento, você pode colocar uma transparência bem clarinha aí, para você só ver mais ou menos onde ele está sombreando. A princípio, deixe essa opção desmarcada. Abrir opções de aderência em uma janela flutuante. Modo de aderência padrão. Por padrão, deixe desligado. Tolerância 15 pixels. Raio de busca para vértices 15 pixels. Mantenha essas configurações. Essa aqui também. Desmarcado, cruz 3, ferramentas, arredondado 8, 5. Provavelmente vai estar essas informações aí. Mantém. GEDAL, não mexa. SRC para quem não está muito familiarizado, eu recomendo dar uma pesquisada o que é SRC, sistema de projeção, datum, zona, né, para se informar melhor. Mas configurações do QGIS, pode ser deixar marcar essa caixa aqui, habilitar reprojeção dinâmica por padrão. Sempre iniciar novos projetos com o seguinte SRC 31984, que é o CIRGA 2000 TM Zone 24S. Se ele não estiver aparecendo nessa lista aqui, provavelmente não vai. Você clica nesse globinho aqui e pesquise aqui 31984. Clique nele aqui e dê OK. SRC para novas camadas. Quando uma nova camada é criada ou carregada e não possui SRC, prompt para SRC.
seja, quando você vai estar criando uma camada ou importando um arquivo, um shape já pronto, que não vem com a informação, o sistema vai te perguntar qual data aquele arquivo foi criado. Então você deixa aqui prompt para SRC para que ele possa te perguntar. Porque se esse arquivo foi criado em SAD 69, por exemplo, você vai ter a opção de informar, e com essa opção habilitada ele vai reprojetar automaticamente esse arquivo para ele bater em cima da sua grade que você está utilizando. Então, mesmo que ele esteja num dato diferente, num SRC diferente, o QGIS vai reprojetar ele para você visualizar como se todos os arquivos estivessem no mesmo sistema de referência de coordenadas, mesmo dato, mesma zona, tudo igual. Então deixa marcada essa opção, para baixo não precisa mexer em nada, e essas opções aqui também não. Para quem tem proxy, né, vem nessa opção rede e deixa habilitado, aí conversa com o servidor da rede, mas para você saber quais são as informações que você deve inserir nesses campos, né? Então, se você não sabe mais ou menos, geralmente quem tem proxy tem que usar um login, uma senha. Então deixe marcado e escolha as configurações, as mesmas configurações que você precisa para acessar a internet. No meu caso eu vou deixar desmarcado, pois eu não preciso. Nenhuma outra opção. Se você não conseguiu acompanhar ali alguma, volte o vídeo e dá um pause nas configurações e faça igual. Ok, agora sim, salvei todas as configurações que eu fiz até agora, foram salvas no momento que eu dei ok. Voltando à tela inicial do QGIS, vamos agora dar um apanhado geral aqui nos menus. Primeiro menu, menu projeto. Aqui você abre ou salva um projeto. Aqui também você cria compositores de impressão, que é para você gerar os mapas, né? Como se fosse o layout de impressão do AutoCAD, por exemplo. É nessa opção aqui. Aqui você pode salvar o projeto, exportar, e aqui você configura as propriedades do projeto que está aberto. Algumas configurações que a gente fez lá podem ser alteradas para cada projeto, ou seja, você pode salvar projetos com determinados tipos de configurações, e são essas configurações que você pode alterar. As cores de seleção, por exemplo, caminho relativo ou absoluto. Essa opção aqui, salvar caminhos, deixe sempre relativo. As outras informações, por exemplo, medições, unidade para medição, sempre metros, unidade para medição de área, metros quadrados. Mostrar coordenadas, unidade do mapa, metros, que eu estou no sistema de coordenadas UTM, então a unidade do mapa é em metros. Precisão, automático. Ok. SRC, né? Você pode marcar aqui. Essas opções aqui são só para esse projeto. Então, quando você abrir o QGIS novamente, essas alterações que eu estou fazendo aqui, se eu fizer alguma alteração, elas vão se perder. Mas, na verdade, não mexi em nada, né? Elas já estão padrão. O que era mais importante seria esses aí. Editar. Aqui tá as ferramentas de edição de vetoriais, mais para frente vou passar. Exibir, né? O que você quer exibir, os menus de navegação, camadas, aqui você pode adicionar camadas, mudar configurações de estilo, abrir a tabela de atributos, configurações aqui onde a gente já estava, né? O mais importante aqui é o menu opções, que é aquilo que a gente já trabalhou, e opções de aderência, que eu vou falar mais para frente. Complementos, aqui você gerencia e instala complementos, e aqui já aparecem alguns complementos instalados. Menu vetor, onde você trabalha com as ferramentas de geoprocessamento, complementos relacionados ao geoprocessamento. Raster, que aqui trabalha com imagens. Base de dados, que base de dados online, para quem está iniciando é muito relevante. Web, alguns complementos que trabalham online, que é um complemento que eu instalei, que ele vem para cá, não é nada muito importante. Processados, aqui na caixa de ferramentas, já é um menu mais avançado. Ele abre algoritmos já mais elaborados, são uma infinidade de algoritmos relacionados a geoprocessamento, é uma infinidade de funções que a gente pode
usar dentro do QGIS. Agora, vou falar um pouquinho sobre o layout, aqui a organização do QGIS. Esse aqui é o menu de camadas, todas as camadas, arquivos que você adicionar vão ser listados aqui. Você pode visualizar individualmente ou todos. Já vou abrir um para a gente aprender. Mas, para dar uma organizada, uma limpada nisso aqui, provavelmente de vocês tem muitas opções. Recomendo que vocês façam o seguinte: clique com o botão direito nessa área cinza. Aqui, ou venham em camada, em exibir painéis. Primeiro venham em exibir painéis, dá um pausa no vídeo e, na verdade, é simples aqui. Deixe marcado só camadas. O resto pode desmarcar tudo, na minha opinião. Com o tempo vocês vão vendo talvez alguma coisa interessante, vocês vão testando e vendo se vocês vão utilizar. Mas a princípio, deixe marcado apenas camadas, que é esse menu aqui. E em exibir barra de ferramentas, vocês dêem um pausa no vídeo e repliquem essa configuração que está aqui no QGIS de vocês. Se tiver alguma opção que tem aqui que ainda não tenha no QGIS de vocês, é porque é algum complemento que não foi instalado. Habilitem, que tiver habilitado aqui, habilitem no de vocês. Bom, retornando aqui, vocês observem que entre cada grupo de menus, de atalhos, esses aqui são todos atalhos de coisas que vocês podem fazer aqui. Já estão todos à mão aqui. Salvar o projeto, por exemplo, compositor de impressão, ferramentas de recorte, ferramenta de edição, adição de imagens, está tudo aqui. Ele tem essa opção aqui, esse pontilhado, é que você pode arrastar ele para onde você quiser. Você pode adicionar quantas colunas você quiser. Aqui você pode deixar todas as ferramentas ativas, visíveis, ou apenas algumas. Então, sintam-se à vontade para alterar o de vocês. Se quiser tomar como base esse meu, é só vocês ir mexendo. Aqui no final vocês podem sobrepor outros, inclusive, ó, ele vai esconder parte do que está. Esse sobrepôs, ele fica escondido, você pode visualizá-lo aqui. Algumas dessas informações não são tão importantes. Para quem tem uma tela grande, pode deixar mais coisas à mostra. Para quem tem uma tela pequena, recomendo esconder mais um pouco as coisas. Bom, a questão de configurações era isso, né? Vocês podem estar pausando o vídeo aí e refazendo, visualizando para configurar o de vocês e volta a esse aqui.